Virando a página, vamos falar de novo dos impactos da variante Ômicron ao redor do mundo. Para isso, nós recebemos a epidemiologista Carla Domingues, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, um prazer estar falando com você, Gabriel. É Daniel, não tem problema. É Daniel, desculpa. Tá ótimo, doutora. Temos observado aí as tomadas de decisão do Ministério da Saúde. Hoje, mais cedo, o ministro Queiroga fez um pronunciamento, enfim. E, naturalmente, as autoridades de saúde dos estados também estão se movimentando. Claro que a Anvisa já recomendou a não entrada de viajantes de alguns países, mas, de maneira prática, gostaria de escutar o que a senhora acha importante que as secretarias de saúde dos estados façam neste momento. Inclusive, mais cedo, nós noticiamos a possibilidade da revogação da flexibilização do uso de máscaras em locais abertos em São Paulo. Essa medida está marcada para o dia 11 de dezembro. A senhora acha que é o momento de rever essas flexibilizações por conta dessa variante? Eu acredito que a importância de rever essas medidas, não só por conta dessa variante, mas de todas que ainda estão circulando, não só no Brasil, como no mundo, né? Nós ainda não temos uma situação sob total controle. Quando nós olhamos as coberturas vacinais do nosso país, nós estamos numa média de 60% da segunda dose. Isso de forma média. Temos municípios que superaram essa meta, mas ainda temos municípios que estão com cobertura abaixo de 40%. Então, são justamente nesses locais que nós podemos ter novas variantes, ou mesmo essas que entrarem no nosso país, terem força de infecção. Então, não acredito que seja o momento de haver uma flexibilização, porque isso confunde a população achando que a situação já está sob controle e não está. Oi, doutora, boa tarde para a senhora. Em relação às festas de fim de ano, o prefeito de Salvador cancelou a virada do ano lá na capital baiana. A gente há pouco conversou com o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, que disse que permanece a festa de Réveillon lá de Copacabana, que a gente sabe que é gigantesca. Qual a opinião da senhora, como especialista, em relação a esses grandes eventos que estão por vir, ainda mais diante da Ômicron? Nós temos que entender, né, como eu acabei de frisar, nós não temos a situação sob controle, nós estamos no momento de calmaria, mas nós podemos ter um incremento da circulação do vírus. Então, eu acredito que essas grandes festas, sem que a gente tenha pelo menos 80% da população vacinada em todo o país, eu acho que não é o momento, né? Nós estamos vendo todos os dias uma diminuição da busca da vacina. Então, se a gente tivesse uma intensificação e chegasse aí 15 de dezembro com toda a população brasileira já devidamente vacinada, inclusive com a terceira dose, né, dose de reforço nas pessoas acima de 50 anos, nos profissionais de saúde, nas pessoas imunossuprimidas, eu acredito que a gente teria outro cenário, mas não vai dar tempo de que isso aconteça, né, que a gente tenha toda essa população vacinada. Então eu acho que não é o momento de nós termos esses grandes eventos ainda no nosso país. Seguimos com a pergunta de Felipe Bueno. Muito prazer falar com a senhora, muito boa tarde. Eu estava lendo um gráfico hoje cedo e me chamou a atenção a diferença da curva de contágio dessa Ômicron para outras variantes. A curva é muito mais vertical, muito menos harmônica, muito mais, causa muito mais impacto. Porém, né, a área de estudo ainda é muito pequena. Geograficamente, a gente está falando do sul do continente africano, embora já tenha aparecido casos na Europa. Eu pergunto, qual é claro que é muito cedo, mas qual é a melhor maneira de interpretar esses gráficos? Essa curva pode se atenuar em pouco tempo, nas próximas semanas, ou a manutenção desse ângulo dessa curva é que mostra quão perigosa pode ser essa variante? Não, eu acredito que nós ainda não temos dados suficientes, né? Nós estamos falando de uma cepa que foi identificada em torno de 5 dias, né? Mas o que a gente viu? A velocidade como ela está sendo transmitida. Então, o que a gente pode dizer nesse momento? Que possivelmente parece que ela tem uma maior força de transmissibilidade. No entanto, ainda não temos capacidade de dizer se essa transmissibilidade vai se transformar em agravamento e aumento de óbitos. Então, a gente precisa monitorar. E aí, eu acho que essa é a grande chave nesse momento. Precisamos aumentar a nossa testagem, testar cada vez mais número de pessoas para que a gente possa
identificar se essa variante vai entrar no país e, se ela entrar, qual vai ser o cenário do comportamento dela na nossa região. Nós não temos esses dados. Nós estamos vendo, inclusive, uma diminuição de coleta de amostras, de positividade, porque todo mundo está achando que a situação já está sob controle. Então, é neste momento que a gente tem que intensificar as ações de vigilância para que a gente possa ter essa resposta dessa pergunta que você acabou de me fazer. Esse cenário, ele só vai se dar com estudo e avaliação. Doutora, pergunta agora de Paulo Pouzanov. Bem, me parece que ninguém aguenta mais nessa pandemia. E as notícias, o Felipe aí disse que leu um gráfico. Hoje eu também li uma notícia dos pesquisadores dizendo que as pessoas que se contaminaram com essa nova variante só tiveram sintomas leves. A minha pergunta para a doutora qual o papel da ciência para impedir uma nova onda, na verdade, de pânico também? Porque até a gente entrevistou aqui o ex-presidente da Anvisa, vai me fugir o nome dele, infelizmente, no sábado, ele estava explicando que o vírus tende a ter essa taxa maior de contágio, né, essa facilidade maior de contágio, mas, ao mesmo tempo, ele é menos letal. Então, eu gostaria de saber qual o papel da ciência nesse momento também para evitar o pânico, que prejudica também a saúde mental das pessoas. Eu acho que o que nós temos que, nesse momento, como eu insisto, de continuarmos fazendo a vigilância. É isso que vai nos dar as respostas. Se essa variante ela vai ser só maior, ter uma maior transmissibilidade, ou se ela vai aumentar o agravamento e o óbito. Então, nesse momento, a vigilância ela vai nos dar essa resposta. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos uma indicação de que países que têm baixas coberturas vacinais, elas têm a possibilidade de ter essas novas variantes. Como nós temos um país continental que a nossa vacinação não é homogênea, nós temos que tirar isso como uma lição aprendida. Nós temos que buscar a vacinação com a segunda dose dessas localidades que ainda têm uma baixa cobertura vacinal. Nós temos que garantir que as pessoas tenham a terceira dose, né, de todo o público que já tem os 5 meses entre a segunda e a terceira dose, que essas pessoas retornem ao serviço de saúde, porque é dessa forma que a gente vai controlar. Então, acho que a gente não tem que entrar em pânico, mas nós temos que tirar isso como uma lição aprendida de fazer, nesse momento, um grande esforço nacional de atingir elevadas coberturas vacinais e não fazer com que isso seja realmente um problema lá na frente. Perfeito. Informações importantes trazidas pela epidemiologista Carla Domingues, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News, destacando os destaques e as informações mais importantes da variante Ômicron. Doutora, muito obrigado mais uma vez por colaborar com a Jovem Pan News e por compartilhar informações tão importantes nesse momento sensível da pandemia. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, convocando a população brasileira, não deixe de ser vacinado, porque é assim que a gente vai poder voltar ao normal.